Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um resumão macro da DIN, nossa edição número 51, e a gente vai falar hoje sobre a tal da dominância fiscal. Um assunto que muito provavelmente vocês já ouviram falar na grande mídia ou ainda vão ouvir falar bastante nesse começo de ano. E no vídeo de hoje a gente vai explicar o que é a dominância fiscal, o que levou o Brasil a chegar perto dessa situação e também o que o país precisa fazer para sair e ficar longe de vez dessa situação. Eu sou Rodrigo, economista e analista CNPI da DIN. Dominância fiscal, o risco que assombra o Brasil. Então, as expectativas para a Selic pioraram drasticamente nos últimos meses. Como vocês estão vendo nesse gráfico aqui, essa linha verde ela representa as expectativas do mercado no início de novembro de 2024. E essa linha vermelha representa as expectativas do mesmo mercado, só que no início de dezembro, ou seja, um mês atrás. E como vocês podem ver aqui, a Selic esperada para dezembro de 2025 desse ano, em novembro era de 13%, em dezembro era de 15,75%. Ou seja, as expectativas pioraram muito, o mercado entende que a taxa Selic vai subir a patamares muito altos, que a gente não vê há muito tempo no Brasil, e isso tudo tem uma explicação, né? O cenário se deteriorou muito, principalmente internamente, mas também a gente tem alguns fatores externos. Internamente, o governo até anunciou o pacote de gastos, mas ele anunciou também uma renúncia de gastos, que é a isenção para quem ganha até R$ 5.000 no imposto de renda. Lá no cenário externo, a gente também tem um dólar mais forte e um mercado global desafiador. E tudo isso contribuiu para esse caos que a gente viu no Brasil, principalmente no mês de dezembro. Então, a gente teve como resultado juros mais altos, câmbio desvalorizado, o real está batendo aí, o dólar frente ao real está batendo aí 6,20, 6,30 e a gente também está com o mercado em alerta. E com isso vem esse fantasma da dominância fiscal. Então, algumas manchetes recentes aqui para vocês do Valor Econômico, no rumo da dominância fiscal. Parece que os instrumentos usados pelo governo para debelar a crise não estão funcionando como esperado. E aqui da Gazeta do Povo também, inflação, o perigo da dominância fiscal ronda a economia brasileira. Então eu decidi trazer para vocês esse tema hoje porque ele vai ficar em voga muito provavelmente nas próximas semanas. Mas bora entender melhor esse tema. Antes de tudo, a gente tem que entender o que é a política fiscal e a política monetária. Então, a política fiscal, resumidamente aqui, é como o governo arrecada e gasta dinheiro. Então, por exemplo, arrecadando impostos ou também fazendo cortes de gastos, investindo em programas sociais. E a política monetária é como o Banco Central controla a inflação e os juros. Então, você aí que já acompanha o nosso conteúdo sabe que a taxa de juros serve para controlar a inflação numa economia como a brasileira. E se essas duas políticas não trabalharem juntas, a economia entra em desequilíbrio. Então eu trouxe para vocês a definição do que é dominância fiscal nesse quadro aqui. Então, dominância fiscal é quando o alto endividamento público de um país torna a política monetária ineficaz, já que os aumentos na taxa de juros para controlar a inflação acabam piorando a situação fiscal e econômica, criando um ciclo vicioso. Então, como que isso funciona? Vamos entender agora. Então, a dívida pública brasileira alcançou 9 trilhões em 2024, patamar recorde. E como é composta essa dívida pública? Então, 35% atrelada à Selic, cerca de 3,1 trilhões. E isso gera um gasto anual com juros de 465 bilhões por ano. E os outros 65% são atrelados a prefixados e ao IPCA. Então, esses 35% atrelados à Selic nada mais é do que o Tesouro Selic, que você aí usa para guardar sua reserva de emergência, sua reserva de oportunidade. E isso custa muito caro para o governo, principalmente com a taxa Selic subindo. E por que isso acaba se tornando insustentável? Bom, a cada aumento na Selic, o custo dos 35% atrelados à taxa cresce exponencialmente. E o peso dos títulos indexado ao IPCA também sobe com a inflação elevada. E o resultado disso é o seguinte: o governo gasta cada vez mais apenas para pagar os juros da dívida, restando menos recursos para serviços públicos e investimentos. E isso tem um impacto direto na economia e na vida das pessoas. Então a economia fica estagnada devido ao peso dos juros, nenhum investimento consegue bater a renda fixa, o Tesouro Selic, e há uma desconfiança do mercado que ela é aumentada. Isso acaba pressionando o câmbio e, consequentemente, a inflação.
E tudo isso cria um efeito bola de neve. Déficits maiores alimentam o aumento da dívida. E no nosso dia a dia, do investidor, da pessoa que não investe também, quais são os impactos? A gente vai sentir isso muito provavelmente no ano de 2025. A inflação ela é persistente, então o seu dinheiro ele perde valor, os juros ficam altos e com isso o crédito fica mais caro e há uma queda no consumo, e a economia fica estagnada, ou seja, menos empregos e menos renda. E os investimentos ficam mais arriscados, mesmo com a renda fixa atrativa. E a grande questão que fica é: estamos ou não num cenário de dominância fiscal hoje? A resposta é: ainda não estamos num cenário de dominância fiscal, mas muito provavelmente no começo desse ano vocês aí vão ouvir falar muito sobre isso. De influenciadores, de veículos de mídia, enfim, muita gente vai falar sobre isso, mas eu quero que vocês entendam que atualmente a gente ainda não está nesse cenário, mas estamos rumando para ele. E se nada for feito, a gente pode chegar lá sim. E por fim, qual a nossa conclusão? Então, como eu adiantei para vocês, a dominância fiscal ela é um risco real e não apenas um termo técnico, e deve ficar em evidência na mídia. Além disso, a Selic alta pode ser uma armadilha, não a solução, como vocês viram ali. E os investidores e cidadãos precisam entender os impactos disso no dia a dia. O conhecimento tem que estar na cabeça de cada um dos brasileiros. E o caminho para resolver isso, ele é relativamente claro. É responsabilidade fiscal e decisões econômicas consistentes. Então, como que a gente pode evitar esse cenário de dominância fiscal? Do lado do governo, ele tem que controlar gastos, fazer reformas fiscais, ter uma maior eficiência na arrecadação. E aqui eu não estou falando para arrecadar mais, porque o brasileiro não aguenta mais imposto. E um dos exemplos é retomar os limites como o teto de gastos, que funcionou muito bem até ser abandonado nos últimos anos. E por parte do Banco Central, que controla a nossa taxa de juros, tem que ter firmeza e transparência nas decisões. Então tem que resistir a pressões especulativas e manter o foco na estabilidade do país e da moeda. Afinal, esse é o papel do Banco Central, estabilizar a nossa moeda. E, é claro, a confiança no governo e no Banco Central é essencial para a gente evitar o descontrole. Então, como a gente viu nas últimas semanas, nos últimos meses, essa desconfiança que só aumentou trouxe aí efeitos muito negativos para a economia que os brasileiros vão sentir ao longo de 2021. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Foi um tema um pouco mais técnico, trouxe um pouco mais de conteúdo denso para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Leiam o relatório escrito também. Lá tem algumas outras informações expostas de outro jeito. E é claro, lembrando aqui que não é nenhuma recomendação. E até a próxima.